Olá, eu sou o Dr. Augusto Sampaio, do London Vein Center, em Londres, e do Europe Vein Center, em Faro, em Portugal. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da escolha de técnicas para o tratamento dos vasinhos pequenos, né? Esses vasinhos pequenos, o nome deles científico é telangiectasias, e no Brasil são chamados de vasinhos, são chamados de varicoses, e em Portugal são chamados de derrames. Enfim, qualquer nomenclatura que seja são indesejados, né, pela maior parte das mulheres. E eu digo mulheres porque ele é um problema que basicamente pode estar relacionado à questão hormonal. E é por isso que habitualmente esses vasinhos não têm causa genética conhecida. E sim começam a surgir na adolescência com o afloramento dos hormônios, né? E depois tendem a piorar com o passar dos anos, tendo em vista a utilização de anticoncepcionais, gestações, ganho de peso, porque pouca gente sabe que toda mulher que tem excesso de peso tem uma tendência de ter um acúmulo maior do estrogênio no seu organismo, e tudo isso pode influenciar o desenvolvimento dos vasinhos, e que também depois com as gestações e o próprio envelhecimento natural vão fazendo com que eles se tornem maiores, né? E aí a gente poderia pensar se eles são, assim, hormônio dependentes, né? Após a menopausa o problema deveria melhorar, não é? Entretanto, não é isso que ocorre, é que após a menopausa, com a queda dos hormônios e a mulher tendo menos estrogênio, o estrogênio ele ajuda na qualidade do colágeno, então, após a menopausa, com a queda do estrogênio, há uma perda da qualidade do colágeno, a pele se torna mais flácida, mais seca. Por isso que surgem então aí algumas ruguinhas, não é? E como esses vasinhos pequenininhos e delicados são basicamente uma estrutura de colágeno, eles não têm uma verdadeira assim, camada muscular, né? Eles sofrem muito então com a menopausa, então até após a menopausa com a falta dos hormônios o problema também piora. Então é aquilo, é por isso que aos 80 anos de idade 80% das mulheres têm algum grau de varicoses ou derrames ou telangiectasias, que é o nome normal, tá bem? Então a maior parte desses vasinhos então, como eu disse, são de origem hormonal e afetam especialmente a parte lateral da coxa, do joelho e da perna. Parte lateral, tá bem? Na grande maioria dos casos. Entretanto, esses vasinhos, e muitas vezes são acompanhados por algumas veias escondidas, que são chamadas de veias nutridoras ou varizes nutridoras. E do lado da coxa tem um tipo de sistema lateral da coxa que a partir da adolescência começa a se transformar e se tornar insuficiente. É uma coisa temporária, mas que deixa algumas sequelas. Então, estas veias que ficam escondidas na parte lateral das coxas se dilatam internamente, causam os vasinhos do lado de fora, e que eles têm uma característica bem típica que parecem raios de roda de carroça ou raios de bicicleta, sabe, de roda de bicicleta, e que ficam muito feios porque ficam muito acumulados naquela zona, né? Então, se você tem esse tipo de vasinhos na parte lateral da coxa, então você já sabe que não tem isso daí nada a ver com a genética propriamente, isso daí tem a ver com os efeitos hormonais. E tanto que a gente praticamente só vê isso em mulheres, raramente a gente encontra isso em homens, tá bem? Bom, então a gente já tem aí essa primeira questão, tá? Que é a questão de que esses vasinhos estão muito ligados aos hormônios. Isso serve para você entender que esse é o motivo pelo qual, ao longo da sua vida, você tem aqueles vasinhos que vão se desenvolver na adolescência, aqueles outros que vão se desenvolver depois que você tiver uma, duas ou três gestações, e tem alguns que vão surgir depois da menopausa e alguns que vão surgir com a velhice. E é por isso que quando dizem que, assim, que a coisa não tem cura, né? Não é que não tem cura. A predisposição desses vasinhos se desenvolverem em função dos hormônios ou do envelhecimento natural é algo que vai te acompanhar a vida inteira, tá bom? Mas agora que você já conhece então um pouco melhor sobre essa questão desses vasinhos, eu vou lhe dizer que a grande chave do sucesso para tratar esses vasos está em localizar a tal da veia nutridora, quando existe, né? Então a gente usa alguns aparelhos, ou são ultrassom de alta definição, que é um tipo de ecografia, né, com um aparelho que consegue enxergar vasinhos muito superficiais,
ou com o uso de outros aparelhos com luzes especiais. Um deles é um tipo de laser, que eu chamo de laser scanner, né? Ele escaneia a sua pele e você consegue ver as veias que estão embaixo. Mas também existem outros aparelhinhos com chamados LEDs vermelhos, que você encosta na pele e você consegue ver essas veias que estão escondidas embaixo da pele. Então esse é um segundo ponto que é extremamente importante. A maior parte desses vasinhos do lado de fora podem ter embaixo deles uma veia nutridora, e enquanto não tratar a veia nutridora, não consegue eliminar os vasinhos. E agora você já sabe por que é que muita gente faz algumas vezes tratamentos e não vê resultados. Isso é por quê? Porque existem esses vasinhos ali escondidos embaixo da pele, e que é o primeiro que deve ser tratado. Bom, e aí vamos finalmente falar sobre a questão das técnicas, não é? Esses vasinhos podem ser tratados basicamente com injeções, que podem ser injeções de glicose, polidocanol, e existem outras drogas também que podem ser injetadas nos vasinhos para irritá-los, fechá-los e eles desaparecerem com o tempo. Pode-se utilizar uma modificação da técnica injetável, que é a técnica de espuma, onde esse remédio é injetado nessa forma como se fosse uma espuma de barba dentro dos vasinhos, mas é um remédio, é uma forma muito mais forte e agressiva de tratar os vasinhos e que também visa irritar o vaso, fechá-lo e depois ele ser desmanchado pelo organismo. E temos as técnicas também não químicas, ou técnicas térmicas, que é a utilização do laser ou da radiofrequência principalmente, não é? Aí a gente entra então numa seara, não é? É que qual técnica que é melhor para se tratar um paciente, não é? Então, o que é importante na escolha da técnica é, em primeiro lugar, como a gente vai lidar com a pele, tem que ser delicado o suficiente para não estragar a pele e forte o suficiente e específica o suficiente para machucar só o vaso. Porque a gente não seca, a gente machuca. Então, quando o médico machuca o vaso, a resposta dele pode ser fechar-se definitivamente, diminuir de tamanho e com isso desaparecer ou não fazer efeito nenhum. E aí que entra então a escolha da potência correta, seja da injeção ou seja do laser, tá bem? Com relação à superioridade de técnicas, é uma coisa que é bastante complicada, porque não existe uma técnica superior a outra, existe uma técnica que é melhor do que outra, independência da cor da pele do paciente, da cor do vasinho, da profundidade do vasinho. Você já notou que os teus vasinhos tem uns que são mais esverdeados, outros são mais azulados, outros são mais avermelhados, outros têm uma cor púrpura. E isso vai significar então qual é que é a quantidade de oxigênio que tem dentro do vaso. E isso influencia diretamente no resultado do tratamento. Então, só para você saber, aqueles vasinhos vermelhinhos ou de cor púrpura são os mais difíceis de se eliminar com qualquer técnica. E geralmente para eles a melhor técnica é o laser, tá bem? Entretanto, para as veias que estão embaixo da pele, que tem aquela corzinha mais escura, esverdeada ou azulada, aqueles vasos são vasos de alta responsividade. Então, tanto com injeções com líquido, injeção com espuma ou laser transdérmico que atravessa a pele, todas essas técnicas têm uma probabilidade muito grande de conseguir ser efetiva e secar estes vasos. Então, quando o médico vai fazer a escolha do tratamento do paciente, ele vai ver o que quer que a pessoa tem, qual é a cor do vaso, qual é a profundidade dele, e vai escolher uma técnica para um ou para outro. E isso acaba por levar muita gente a fazer confusão, porque o médico vai lá e fala sobre o tratamento com a espuma que ele está fazendo, como é fantástico e tudo tal, né? Mas aquilo, a espuma não é a melhor técnica para todos os vasos. Pode ser usada, mas não é melhor para todas. Ou aquele médico que tem o laser tem um apelo de marketing muito grande. Então o médico trabalha com laser, eu faço laser, eu faço clax, e essas técnicas são melhores ou são superiores. Não são para alguns vasos, mas nunca para todos, nunca para todos. Então, normalmente o que a gente faz é uma combinação de técnicas. Então, quando o paciente nos procura para tratar, a gente vê, para esse vasinho aqui, o melhor tratamento é o laser, para esse é injeção, para esse é laser e injeção, para esse é espuma, para esse é espuma e laser. Então, é uma combinação, é um mix de técnicas que a gente utiliza. Então, o médico vai utilizar a sua experiência para ver qual técnica que se ajusta melhor a cada paciente. E agora vem, na conclusão disso, então, agora que eu já lhe expliquei sobre essas técnicas diferentes, vem uma coisa que é extremamente importante. Não dá para se atribuir superioridade técnica a qualquer uma dessas técnicas no sentido de tempo de resultado. Todas elas, seja com líquido, com laser ou com espuma, para se obter resultados bons, duradouros, adequados e que não estraguem a sua pele, irão necessitar aproximadamente 3 sessões numa mesma zona.
Isso vai depender, obviamente, aí de cada paciente. É por isso que cada um vai ter um tempo de resposta e cada um vai ver o resultado, então, depois de alguns meses que concluiu o seu tratamento. O fato de se utilizar a espuma, o resultado não vai ser muito rápido, mais rápido, exceto se você fizer muito forte, aí você corre o risco de machucar a pele, de manchar a pele, mesmo que seja temporariamente. E a mesma coisa ocorre com o Clax e essas outras técnicas que utilizam o laser. Você vai precisar repetir, porque o que dá o sucesso do tratamento e a segurança do tratamento é a repetição. Sempre que o médico tentar resolver tudo numa única vez, ele vai estar forçando tanto a sua pele que pode lesioná-la e deixar pior do que estava antes, tá bem? Então, desta forma, quando você for fazer um tratamento com o médico, é muito importante que ele te examine adequadamente, investigue, procure essas veias chamadas veias nutridoras, que estão escondidas embaixo da pele, verifique se você também não tem problema de varizes maiores ou problema nas veias safenas, lhe diga antecipadamente quais são todos os tratamentos que você deva necessitar fazer e, preferentemente, hoje em dia um bom flebologista, ele utiliza diversas técnicas e raramente irá tratar um paciente com apenas uma única técnica do começo ao fim, tá bem? Grande abraço. Tchau, tchau.